Muito boa tarde, muito boa tarde. Hoje a DJ Publicidade Digital, que nós temos o canal da Histórias que Inspiram, é o canal da nossa DJ, e hoje aqui estou muito feliz e muito honroso aqui de estar com dois pastores, né? Toda a honra e toda a glória seja dada a ele, meu amigo pastor Luciano, nossa pastora Dayana, amigos e pastores dos nossos colaboradores, um dos nossos braços aqui da DJ, né? Ismael, que está ali atrás ali no feedback. E muita honra de ter vocês aqui. Fala um pouquinho, pastor. Quem é o pastor Luciano? Olá, boa tarde. Bom, quero agradecer a DJ. Jonathan, bom? Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Tá bom? Através do Ismael que estamos aqui, minha esposa Dayana, pastora. Sou Luciano da Costa, sou pastor da Igreja Manassés, que é localizado no Lucânia. E sou pai do Pedro Guilherme. Sou protético também. Bacana. Trabalho com prótese dentária já tem bastante tempo e aceitei, né, o chamado do Senhor para minha vida. Que bacana. Tem quanto tempo aí que você aceitou esse chamado, pastor? Chamado tem 24 anos já, estou na presença do Senhor já, Bacana. entendeu? Foi bem inusitada a minha conversão. Isso, a gente vai marcar o dia para você contar ela em especial, os testemunhos, né? O que? Bem legal. E Deus é aquele... Vamos fazer ao vivo o teu testemunho. Amém. Amém. Vou marcar sim. E a pastora, Dayana? Quem é a pastora? Fala um pouquinho de você, pastora. Meu nome é Dayana da Costa. A gente, além dos púlpitos, né? Eu estou como conselheira tutelar de Santa Cruz, né? Da nossa regional da 10ª. É um prazer estar aqui também, né? Depois do Ismael. Falar sobre Jesus, falar sobre nossa história, né? E realmente inspira, né? Nós começamos também, assim, tudo muito do zero, né? Muito legal. Até na vida profissional também. E estamos aí militando no Conselho Tutelar com o povo, ajudando as pessoas, crianças. Amém. E exercendo o ministério que Deus deu a nós, né? Que é falar de Jesus e levar o povo à salvação também. Amém. Sou a mãe do Pedro e a mãe do Guilherme e esposa do Luciano. Isso aí, bacana. Quando que vocês entenderam o chamado pastoral na vida de vocês? Fala um pouquinho você, meu pastor. Entendi. Esse chamado foi... Aceitei a Jesus na caminhada. A pastora Dayana, né? Na época era simplesmente uma membro. Ela já veio na caminhada. A gente, um tempo, servindo ao Senhor. Mas eu demorei um pouquinho a me firmar. Eu só ia na igreja, mas não tinha um compromisso. E certa vez houve um processo, né, com Pedro, né? Deus, ele tem os meios dele de trabalhar, né? Chamar a gente, né, pastor? Isso é como é que falar, o vaso na mão do oleiro, entendeu? Amém. É o Senhor. E Pedrinho, ele tinha alguns dias, né, de vida, e quando ele nasceu prematuro, ele tinha uma bronquiolite, aí pelo pulmão dele não ter desenvolvido, aquilo acabou se agravando. E foi passando os dias piorando, levava no médico e ninguém conseguia resolver nada da vida do Pedro, nada. Meu Deus. E 2 dias antes, né, da internação do Pedro, a Dayana, a gente na casa da minha mãe, ela vai ao banheiro, daqui a pouco ela me chama e estoura uma úlcera nela. Jesus. Corremos muito sangue, colocamos muito sangue pela boca e tal. Ficou internada. Depois de 2 dias, o Pedro também piorando. Levei ele para o hospital, o Pedro II. Ele já não respirava direito. Aí meu filho já estava, bem dizer, morto. Meu Deus. E quando eu entreguei ele à enfermeira, né? Chegamos lá às pressas, Dayana internada. Eu sozinho, cheguei no hospital desesperado. Fiz um voto ali com o Senhor. Entreguei a criança na mão da enfermeira. Falei assim, Senhor, se o Senhor me devolver o meu filho, eu prometo que eu faço a sua obra, eu faço a sua vontade. A mulher lá de dentro gritou, o menino tá vivo. Eita. Eita, agora, hein? O menino tá vivo. E aí comecei, né? E como se começa um ministério? Como se começa a servir ao Senhor? Procurando pessoas e pedindo perdão. Porque por ser só um membro,
você carrega um pouco de arrogância, prepotência, né? Mas só que para servir o Senhor é do jeito dele. Então não tem como iniciar um ministério. Matar o velho homem, né, meu pastor? É isso aí, não tem como. Então você tem que procurar algumas pessoas e pedir perdão. Quem foi a primeira pessoa que eu fui pedir perdão? Minha sogra. Meu Deus. Forte. Tive que ir lá, porque minha sogra sempre nos ajudou, sempre estendeu a mão, tanto como meu sogro. Mas devido à minha arrogância e sem conhecer Jesus, né? Porque eu aceitei o Senhor, mas eu ainda não conhecia no profundo, era simplesmente um membro. Sim. Então, através dali, né, comecei a procurar algumas pessoas e pedir perdão. Ainda que eu não tenha feito nada, eu procurei pessoas, falei, me perdoa por tudo. E ali, então, começou o meu ministério. Dayana internada, Pedro internado, e Jeová tratando de mim. Eu imagino, hein? Tratando de mim. Pegando do avesso, assim, velho. Isso aí, então Toda ele estepa, assim, fazia... Levantou o vaso, Desculpa. achou que não estava legal, quebrou o vaso novamente e hoje eu tô do jeito dele. Você me permitia, só para o pessoal que está assistindo a gente, quando ele fala da pastora ter uma úlcera, eu tive a oportunidade de trabalhar na saúde, de ver uma úlcera, uma pessoa chegando no hospital com a úlcera estourada. É pavoroso. É horrível. Você me permite mais fazer uma referência? O Exorcista. Isso, é isso aí. Tô mentindo? É Eu vi. É terrível. Carro. Eu Ficou fiquei todo apavorado. tomado de sangue. Isso, eu fiquei apavorado. É um jato absurdo. É horrível. E a menina entrou, eu falei, morreu. E geralmente falece. E o né? médico, não, mais ou menos, mas o médico estava no hospital e veio com a maior tranquilidade. Falou, E- não, é só uma úlcera. Ele parece o Exorcista, eu não lembro daquela cena até hoje. Se você falar, eu já lembro. Então, Eu já vi a pastora fazendo. ela com muito sangue, então não tinha tido nem pouco tempo. E pessoas A pensaram... gente que é leigo, Deus me livre, morreu. Tu pensa que vai morrer. É isso aí. E se você for ver, às vezes a úlcera é um trocinho desse tamaninho, mas assim, por ser um tecido tão adiposo, tão sensível, onde libera muito ácido, nós temos um ácido dentro do estômago que pode dissolver a comida, né? Que é um pH. Quando ele dissolve aquele ácido misturado com sangue, automaticamente ele Eu jeta. tive que tomar 4 bolsas de sangue. Não, porque perde muito. Perdi Ele muito. começa a Perdi muito botar mesmo. pra fora e é assustador pra quem tá presenciando aquilo. Gente, não é nem pouco tempo. Então, Eu não tô falando isso pra dar drama no Não. no eu tava testemunho sentada. do pastor não, tá? Mas é porque, às vezes, você Sim, falou, sim, as a pastora pessoas teve uma mensuram. úlcera. Ah, e o que é uma É úlcera? terrível. É isso, é como se a pastora estivesse injetando sangue pela boca com um exorcista. isso aí, Então, injetando pra sangue ter pela boca. um nível de loucura que deve ter sido pra E você. eu tive neném, ela tava com 20 dias de É uma parto. loucura. Quando eu comecei a vomitar o sangue, eu vomitei assim. Então, quando eu cheguei no hospital, eles pensavam que eu estava tendo um aborto espontâneo. E eu não conseguia falar, ele nervoso. Não tem como. E quando eu entrei, ainda fui A pra ma- sala de parto ainda. Aí depois Tem de... pessoas que às vezes sufocam. Sim. Por isso que às Terrível. vezes causa até o falecimento, assim, segundo alguns conhecidos, né? Que eu trabalhei muito tempo com médico. Eu aprendi bastante. Aí eles falaram, tem gente que dependendo da úlcera Sim. sufoca. Que aí causa o falecimento. Foi mesmo. Mas é uma coisa assim que, pra quem vive isso, é normal. Eu fiquei apavorado, imagino você. Então, depois de 2 dias, Pedro começa a passar por esse processo. Aí, então, ali eu me rendi. Lá na igreja eu digo, né? Peço aos irmãos para repetir. Se rende logo, cara. Porque às vezes você fica fazendo força, tá entendendo? pastor. Você fica fazendo Eu força sei, pastor. e ele vai vencer. O Senhor vai Sempre vencer vence. sempre. Sempre a vontade dele Sempre. é perfeita. Então, você só fica lutando e só perdendo tempo. Então, eu sempre oriento, né, as pessoas que vão lá visitar ou estão passando por algum propósito, se rende logo. Se entrega por completo. Amém. Deixa o Senhor fazer a obra. Deus trabalhar. E começamos nesse processo de então pedir perdão. Amém. E você, pastora? Além de como você entendeu o seu chamado pastoral, e vou deixar mais uma logo para a senhora, tá? Houve algum momento marcante, além desse do pastor? A senhora também deve ter tido um, porque, meu Deus do céu. Do pastor, acho que eu estaria lá infartado junto já também. Então, esse processo ele teve que passar sozinho, né? Eu até no momento que eu estava lá internada, a todo tempo eu sabia que Deus estava tratando
daquele momento dele. E quando ele chegou para me visitar, que eu estava tomando sangue, eu falei para ele assim, amor, se rende logo, vamos fazer as coisas, porque eu sempre fui da igreja, né? Então, assim, a minha mãe aceitou Jesus quando eu tinha 9 anos. Sim. E desde os 9 a gente vem seguindo, ouvindo Deus falar que tinha uma obra na nossa vida, e que Deus ia me chamar para uma grande obra. E eu fui só seguindo, minha mãe foi orientando, né? Aham. Quando eu conheci, eu falei, ele vai ter que entrar nessa grande obra, né? Isso junto aí. comigo. Porque se Deus tem... É isso aí. E eu sempre falava para ele, você vai ser meu pastor. E ele dizia, como, Daiana? Eu falei assim, não, você vai ser. E assim, o início pra gente foi difícil porque a gente teve muitas perdas, né, familiares, que foi a minha sogra e minha cunhada. E eu acho que o que marcou foi a solidão do começo. Porque a gente tinha Deus e a gente. Imagina. E acho que isso marca muito a nossa história, né? Porque Que ele separou vocês, né? ele nos separou de verdade. Ele nos separou, nos arrancou de onde nós estávamos para iniciar o projeto dele. Eu entendo. E o projeto dele é muito diferente do nosso, né? Nossa, muito. E a gente está seguindo, mas o começo Tô falando porque tá batendo tudo É. aqui. Meu Deus do céu. Sempre é do jeito dele, sempre né? vai ser do jeito dele. E a gente não entende. E nunca vamos entender porque ele é Deus, né? É, É só obedecer, se entregar se entregar. e seguir. Porque uma coisa a gente tem certeza, ele vai querer sempre o melhor pra gente. Sim, e no momento que eu estava lá dando entrada, o que marcou assim, a minha história com o Senhor, eu estava na emergência e um monte de gente falando, eu não conseguia falar, né, devido ao estado que eu estava. Chegou uma irmãzinha, botou a mão na minha barriga e falou assim, se você quiser, Deus vai te tirar daqui, mas você precisa fazer o ID dele. E eu só balancei a cabeça e disse que queria. Aquele fôlego voltou. E aí começou a correria comigo. E aí quando eu tava lá tomando sangue, o enfermeiro falou assim pra mim assim, ó, você tá com 39 para 40 de febre. Se eu colocar o sangue, vai coagular. E você vem a óbito. Mas se eu não colocar também durante algum período, você também vai vir a óbito porque seu corpo tá com pouco sangue. Tá forçando muito. E eu disse assim, pode colocar. Porque se eu aceitei lá embaixo o chamado dele, ele não vai deixar eu morrer. E aí minha avó falou assim, eu não vou assinar. Eu falei, assina, porque eu vou viver. Forte. Eu vou viver e vou fazer o que Deus tem para cumprir na nossa vida. E estamos aqui até hoje, para a glória de Deus. Isso foi em 2007. 2007. Hoje vocês estão contando essa história para inspirar as pessoas que vão ver esse testemunho no hospital. Vale a pena ter fé, vale a pena confiar no que Deus falou. Ver pessoas vendo, né, pastor? Isso. Assim como você e eu, né? Sanguíneo, né? Ô, Que tem que deixar ele agir. Ô, Jesus. E ele Deixa eu cura, ficar ele quieto. cura. Meu Deus do céu. Até bloqueou aqui o celular, mas o bom é isso, que aqui é natural. Porque não tem nada de profissional, é tudo no bate-papo. Essa pergunta aqui, depois do ID, né? Mas eu tenho que fazer. Qual dos dois já pensou em desistir? isso aí, nunca. Amém. Porque da onde Deus me tirou, É. e mediante, eu tenho muito essa consciência, né? Que tem pessoas melhores, mais capacitadas, mas o Senhor me chamou, Amém. entendeu? Então, para mim é uma honra. E abrir mão do Senhor, eu não abro. Então, vieram dias difíceis, mas desistir não. Você fala, não quero mais isso para mim. Agora, não, isso não. A gente sempre olha um para o outro e fala assim, ó, vamos avançar. Amém. Temos uma missão e vamos cumprir essa missão. Até porque naquele grande dia, né, seremos perante o Senhor, iremos apresentar a nossa mão. Sei que quando chegar perante Ele e apresentar, entendeu? Ainda vai faltar coisas, né? Mas pelo menos vai ter o esforço, né? E a vontade de fazer, de não desistir jamais do Senhor. O melhor Jamais foi envergonhá-lo. feito, né? Isso que importa. O melhor foi feito e vai ser sempre feito. Ele conhece aqui, né? Isso que A importa. gente sempre fala lá na igreja assim, que no nosso lugar ninguém vai fazer. Se Deus chamou a gente Isso. vai até o final. E Porque- uma coisa bacana que você está falando sobre isso aí, de até o final, é que a gente vê o ambiente, né? Que daqui a pouco a gente vai estar mostrando aqui. Vou até aproveitar e deixar essa enquete. Deus me fez esquecer o meu passado e meu sofrimento. Manassés.
Muito forte. Isso. E a verdadeira igreja somos nós, né, gente? Isso aí. É isso aqui. É o que está dentro do nosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz antes de tudo, guardai o vosso, dali sai tudo. E se a gente tiver um coração puro, tiver um coração voltado para Ele, eu tenho certeza que o resto é consequência. O coração é a primícia dos órgãos, né? É dele. Muito bacana. E é bom entrevistar esse tipo de assunto que inspiram pessoas, não só carnais, mas emocionais, que tá me edificando junto aqui. E isso tá fazendo refletir o nosso bate-papo antes aqui, né? É bom dizer aos pastores também que eles não desistam, né? É difícil, mas é uma honra ser chamado para pastorear. Dentre tantos, o Senhor escolheu, né? Eu sei. É honroso saber disso. É honroso mesmo. É porque às vezes... É árduo, mas é honroso. honroso. Às vezes a pessoa desiste, assim, venha, né, na mente dele devido a algumas dificuldades, e a pessoa vê muito pelo momento. E ele acha, às vezes, que tem 2 ou 5 pessoas dentro da igreja, o ministério dele não está dando certo. E não é nada disso. É porque você tem a capacidade para aquelas 5 pessoas no momento. Mas um dia que você se dedicar cada dia mais a Deus, Ele vai enviar mais pessoas, entendeu? Amém. Então, às vezes, a pessoa começa a olhar a grama do vizinho, acha que está mais verde, e é ali que está dando certo. E Não é por aí, né? Não sobre isso, entendeu? E falar em grama do vizinho, vamos aproveitar essa deixa antes de continuar as perguntas. Família linda do Senhor. Escreve quem são os dois aí. Vascaínos. Opa, soltei. Gente boa. Dayana, o maior ali é o Pedro da Costa, meu filhão, entendeu? Bênção de Deus na minha vida. Foi através da vida dele que iniciou o meu ministério, entendeu? Amém. Aceitei Jesus com o tempo, mas demorou um processo, né? Ele veio nesse processo e através da vida dele, hoje estou pastoreando. Esse menorzinho é o Gui. Macaulay Culkin. Apaixonado pelo Vasco. É o Guilherme. Ele fala que é o pirata. É o pirata. Ele fala que é o pirata. Verrete. É o Verrete. Foi a bênção de Deus na nossa vida. O Guilherme veio para a nossa vida, para prosperar a nossa vida. Pode ter Só para certeza. complementar aquela pergunta que você já praticamente respondeu, pastor, mas como você indica, e só para refrisar sobre o Jardim Verde que o senhor estava falando, como o senhor orienta assim, e lida com as pressões emocionais e espirituais na liderança e como manter a fé quando a resposta não vem? Ou como você falou, quando a igreja está vazia, alguns pastores que estão ouvindo a gente não estão vindo. Só reforça essa parte que eu acho muito bacana e muito importante, porque eu tenho certeza que esse podcast aqui vai vir para edificar muitas pessoas, não só na liderança, mas como pessoas que possam vir a ser líderes, né, no futuro. Isso é... A gente vai falar sobre um pouco da parte emocional, mas falando sobre a igreja que está iniciando, eu lembro uma vez, pastor, estava eu e a pastora e não tinha ninguém, nesse culto não foi ninguém. Eu falei assim, Dai, fica aqui no culto que eu vou ali. Aí, daqui a pouco terminou o culto e eu não cheguei, eu saí. Eu dirigi, cantei, preguei sozinha. Aí, então, daqui a pouco eu cheguei, tu tava onde? Eu falei, Dai, eu sei que a gente tem um chamado, mas não vem ninguém. Já que não vem ninguém, pelo menos, Dai, eu fui ali no Extra comprar um chuveiro, pelo menos um banho quente eu vou tomar hoje. Já que não vem ninguém, mas pelo menos um banho quente. Eu sei que tá difícil, mas eu creio que vai melhorar. Então a gente vai pelo menos tomar um banho quente, porque o nosso chuveiro na época não tava legal. Aí fui lá, ajeitei o chuveiro, tomamos um banho quente e acreditando que o melhor de Deus iria acontecer. A gente tinha uma estratégia também. Acho que a família ajuda muito também a manter esse emocional, a mulher, né? A Bíblia fala sobre a edificação da casa. Eu acho que, eu digo agora para as esposas, né, dos pastores que estão iniciando, a gente precisa acreditar muito. E eu sempre acreditei muito no que Deus tinha na vida dele. Às vezes eu dizia para ele assim, não, você vai falar, você vai pregar, eu confio em você. E Deus te chamou, se ele te chamou, você vai conseguir. Amém. Deus vai enviar. Eu acho que esse equilíbrio, né, quando um está em cima... Acho que isso a gente consegue gerenciar assim. E que bacana, você falando desse que não vem ninguém, só um chuveiro, mas olha aí. Isso. As pessoas vêm pronto, né? Chegam nessa parte aqui, mas olha lá, sem teto.
Sim, Isso aí. isso foi uma história linda. Meu Deus do céu. Ah, que E bacana. sobre Tô a questão, voltando aqui só para o pessoal acompanhar. e sobre Púlpito isso. Certo? Certo. Isso. sendo construído. O Aí templo, o templo, e no Se início, iniciou. e o culto acontecendo com... Isso. várias vezes. E aí não tinha banheiro aí não. banheiro. Aí não tinha banheiro. As pessoas Então as ficavam pessoas sem banheiro. sem banheiro, então era 2 horas de pessoas apertadas. Tem banheiro não, mas as pessoas ficavam e sempre foi uma igreja que aconteceu muito milagre, entendeu? Amém. E sobre lidar com as questões emocionais, eu vejo muito o Salmo 73, fala sobre Asaf, né? Sobre quando ele passa ele passa pelo um processo, né, ao ponto de quase se desviar, que ele começa a olhar para os ímpios, para a prosperidade, tá entendendo? Então, a gente trata muito dessa área lá na igreja. A gente soube suportar esse momento e hoje, quando a gente percebe algum irmão, faz parte da liderança, ou até mesmo um membro que está passando por alguma situação dessa, a gente começa a entender. Às vezes tem algo incomodando na liderança e sempre tem uma raiz, né? Um porquê. E a gente procura entender, chegar naquele ponto emocional da pessoa, tratar para que a pessoa venha se resolver e entender a respeito do chamado que Deus tem na vida dela, tratar e ela prosseguir, entendeu? Porque são processos da vida, tá entendendo? São crenças que foram às vezes envolvidas na Sim. vida deles. Isso é igual o pai, né? O pai responsável jamais vai dar um carro na mão do filho que não tem uma habilitação. Com certeza. Então, é a mesma coisa Deus. Deus permite que a gente venha a ter uma estrutura para entregar algo em nossa mão. Então, quanto o ministro for menino, ele não vai receber do Senhor. Ele precisa amadurecer. Porque senão ele passa a achar que é ele, né? É isso aí, é o Senhor. Acha que é ele que está fazendo alguma coisa. Aí que começa a derrubar Nunca será a nós. queda. Eu sempre quando vai começar um culto lá, eu falo assim, Espírito Santo, se o Senhor não estiver aqui, Senhor, isso não vai fluir, não vai acontecer nada. Amém. Venha sobre as nossas vidas, se manifeste no nosso meio. Precisamos de ti, estamos aqui pelo Senhor, se manifeste. E as tuas maravilhas vão acontecer, porque se o Senhor não tiver, ai da gente. Ai da gente. Além disso, né? Como manter a fé quando as respostas não vêm no tempo esperado? É mais pro senhor. Essa daqui é mais pra ele e pra senhora, porque Ai, a é gente passou tanta situação. sanguíneo. Mas ele teve o ano foi 2023, foi final de 2023, foi uma das mais tensas que a gente passou. O nosso pequenininho foi um pré-diagnóstico de câncer no reto. Meu Deus. E aí a gente ficou bem assim. A gente vê Deus operando poderosamente, mas a fé e sentimento, quando dá aquela misturada, né? Com certeza. E a gente tem que ter o exercício da fé, pregar naquele processo de colonoscopia, de exame. Meu Deus. E aí, assim, quando você vai na sala de um médico, ele pergunta, tem raiz de câncer da família? Minha cunhada tinha falecido com câncer, você começa a acender algumas coisas que não eram para ser ativadas e a fé vai, e a gente tem que ativar a fé novamente. E com muita fé, muita busca, o Senhor operou um grande milagre, né? Graças a Deus, meu filho não teve mais processo diagnóstico de câncer, mas foi um dos momentos. E manter isso é só na oração, jejum, palavra. É só assim, não tem outro jeito. Quando fala de fé na família, é algo muito complicado. Sabe? Porque a Bíblia diz que a gente tem que ter fé. E quando você vai orar, um familiar, um filho, começa a envolver sentimento. Deus manda você ter fé, não é sentimento. E como não ter sentimento naquele momento? É terrível. É como você não tem esse sentimento. Então, ao mesmo tempo que você está orando, você começa a abraçar, começa a beijar. Não, mas Deus está vamos mandando. se colocar no lugar de Abraão. Nossa. Tá entendendo? É complicado. Imagina, como é que ele subiu? Então, Assim, eu não sei, uma analogia, imagina o filho dele, tão esperado, falando, pai, sua família vai pra onde, pai? Sei se ele falava na época, não sei a idade que ele tinha. Não, já falava, já era. Imagina a cabeça. É só confiar. Tô pegando no pé do Pedro e falando, vem aqui, Pedro. Depois de tudo que passou, peraí que eu tenho que te levar lá no morro.
É fé, não é sentimento. Pra te sacrificar. Aí Tem noção? é fé, Imagina. é fé. Que loucura. E por isso que ele deu exemplo pra gente. Que é possível. Possível. E Deus curou o Guilherme, né? Não teve nada, graças a Deus, pra glória de Deus. Mas foi Mas manter quando é só assim, porque orando. isso se envolve, né? E começa a misturar fé e sentimento. Isso é terrível para o ministério quando você está orando por alguém da família. Assim, quando é Que filho, começa a vir um irmão. porquê na mente, né? Senhor, eu tô te servindo, sou fiel. E a gente percebe. Por quê? Né? Mediante- Esse é que é o problema. Quando tu começa no porquê com Deus é que é meio Não dá, complicado. não Nas outras dá. coisas é bom ter o porquê. Mas com Isso. Deus tu fica Com assim, ele mas não por dá, não. quê? O que o senhor tá querendo me ensinar com isso? Não é possível, A meu gente Deus do mudou céu. a gente pergunta para ele, Senhor, para que esse propósito? Para que estamos passando isso, né? Isso aí. E Deus tem todas as vezes que nós passamos um processo desse, a igreja recebe porções novas. Isso. Todas as vezes. A gente entra no processo, o Senhor nos tira do processo e a igreja recebe porções novas. Todas as Amém. vezes. Amém. Então aqui eu já te perguntar sobre qual foi um dos milagres. Já ouvi uns Ui, 3 ou 4 tem aqui já. muitos. Tem muito muitos. milagre. Então a gente vai passar para essa assim. Qual foi o maior milagre, né? Ou o testemunho que você já presenciou? Vocês já responderam alguns pra gente. Tem. Qual o papel da igreja no mundo atual, nesse mundo de inversão de valores, de tudo que a gente está vivendo? Como é que vocês podem somar na vida das pessoas que estão assistindo a gente o papel não só de pastores, mas assim de homem e mulher de Deus que servem e vê verdadeiramente o testemunho na vida de vocês e ver tudo que está acontecendo no mundo, toda investida ao contrária. Esse canal é para isso. O que vende é a desgraça. E nós criamos um canal na contramão para trazer histórias inspiradoras, para pegar a desgraça, tirar ela e botar uma coisa boa e falar que você também pode. Foi para isso que a DJ foi construída. Então, como vocês podem deixar aqui para o pessoal o papel da igreja nessa mudança, nessa luta contra toda essa... Imoralidade, né? É que eu não posso falar, mas vocês já entenderam, né? Essa distorção. Pronto, achei a palavra. De valores. Então, hoje nós temos bastante... existe bastante igreja dentro da cidade, do bairro e dos subbairros. Existe bastante igreja. E por muitas das vezes eu vejo e percebo que falta a entrega mais da igreja, tá entendendo? Se importar mais com pessoas, porque não se resume só no altar, tá entendendo? Não se resume só no altar pregar o evangelho, mas é no dia a dia, nas ruas, na viela, nas favelas, onde tem pessoas necessitadas, tá entendendo? Isso aí. Levar esperança para essas pessoas, levar o amor de Deus, e levar também algo, né? Porque às vezes tu chega num ambiente, a pessoa precisa de uma oração, mas também precisa de uma ajuda. Pela quantidade de igreja que existe, eu estou falando aqui pelo Rio de Janeiro, pela quantidade de igreja que existe, eu tenho certeza que não deveria haver nenhum necessitado. Com certeza. Porque são muitas igrejas. Se Muitas. todos eram um pouco, entendendo? Já que não dá para dar uma cesta básica, pelo menos uma bolsa de compra, alguma coisa assim. Uma janta, né? Já agrada, às vezes. Já agrada, já alivia. Ah, mas Entendeu? aquela pessoa, não esquece a pessoa, Isso. faz a tua parte. E Isso segue. aí. Então você começa a levar esperança, a pessoa ela tem essa confiança em você, você começa a falar do amor de Cristo. E eu percebo muito também sobre a imoralidade que está acontecendo, né? Com certeza. Os valores, entendendo? Isso é uma coisa que Satanás tira muito das famílias, a moral, né? Quando tira isso, o pai perde isso, já não tem força nenhuma para falar com os filhos. Então, quando você consegue erguer um pai, uma mãe, aí eu começo a ver a mudança na família. Então, eu acho que o papel da igreja aí, nesse momento, né, nesse século, né, é levar a fé, mas também estender a mão. Isso Amém. é importante demais. Amém. E que mensagem vocês deixariam para uma pessoa que está passando um momento muito difícil? Olha, eu tenho duas falas que a gente... Peço perdão que eu estou resfriado, tá, gente? Não, Toda fica em paz. A
A gente tem duas falas que a gente sempre fala lá em casa, que para trás a gente não anda mais, não volta mais, né? E que conhecer Jesus é o melhor presente que uma pessoa pode receber. Porque ele traz vida à nossa vida, né? Porque se você está ouvindo hoje e está precisando de uma palavra que te anime, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu acho que essa palavra é essencial, porque se você crê, as coisas espirituais regem as físicas. Não é o físico que rege o espiritual, nunca será. Então, se você crer no Senhor e buscar Ele, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não tenham dúvidas disso. Então, sobre a enfermidade, Ele tem poder. Ele é o juiz dos juízes. Ele tem autoridade sobre tudo. Todo o domínio está na mão dele. Então, para quem está ouvindo hoje, crer. Somente creia. Que no final, Ele está no controle de tudo sempre. Não cai o mar. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Sem a autorização dele. Do bom, do ruim, do mal. Tudo a gente aprende. Já diz que tem um tempo determinado, né? Já está tudo determinado pelo Senhor. Às vezes a gente é que atrapalha, né, pastor? Um pouquinho. Atrapalha o agir de Deus, né? A gente que às vezes retarda o negócio. Porque ele é tão perfeito que não deu o livre-arbítrio pra gente. Demais. Que o estalo de dedo, tipo aquele monstro lá, ele parava o livre-arbítrio. Acabou, vamos fazer o que eu mando. Mas ele é tão misericordioso que ele deu o filho dele, mostrou que não seria fácil, mas que era possível seguir no que o filho dele fez. E a gente ainda teima, né, pastor? Tô falando isso pra mim também, né? Ele é o Deus de obras completas, como está escrito. Antes da gente chegar aqui no nosso final das nossas perguntas, vamos falar um pouco dessas fotos. Oh, meu Deus. Manassés. Pastor e a pastora tá na entonação bonita de voz, a boca aberta na coisa linda. A gente está cantando esse louvor aí, ó. É isso aí. O Deus de obras completas. É isso aí. Esse culto foi o culto das mulheres, né, que nós fizemos. Nós falamos sobre o tempo. E eu também, já aproveitando aqui essa tarde, já quero declarar, né, que eu declarei nesse culto que Deus vai abreviar coisas que iriam acontecer em 2026 para que ocorram em 2025 ainda. Amém. Esse foi o decreto nesse momento profético aí que nós estávamos fazendo. Amém. Que Deus trará coisas que iriam acontecer só no final de 2026 para ainda acontecerem este ano que nós estamos vivendo. Amém. E assim Deus está fazendo lá em Manassés, né? Estamos vivendo A fé. Você tem esse poder, né? Aquilo que ia acontecer daqui a um tempo, você criando, acontece bem mais rápido. Demais. Forte, meu pastor. Isso aí é lindo. Aí foi na construção. Aí, quando nós adquirimos o terreno, levamos toda a igreja para estar orando, fizemos um ato profético. Aí foi algo lindo, né? Chegamos lá, colocamos o pé, determinamos e o nome do Senhor foi glorificado. É uma área grande demais, frente dela é 60 por 90. Mesmo? Só pela fé. Só pela fé. Foi Deus que nos deu. Nós estávamos no encontro com Deus e Deus usou uma pastora e disse que nos daria. Nós voltamos e o Senhor nos entregou. Isso tudo parte de uma visão. Com quem você anda, pastor? Sempre. Porque se você anda com uma pessoa que tem a visão limitada, Isso aí. as coisas não acontecem. Nós fomos para São Paulo, para a igreja da cidade, pastor Carlito Paz, né? Que venha chegar até ele, é o pastor Carlito Paz. E chegamos e viemos de lá o coração a mil e começamos a entender que igreja não é simplesmente um quadrado onde se ajuda pessoas, faz uma salinha onde vai montar um monte de criança. Não é nada disso, é além. Então eu vim da igreja da cidade com a mente totalmente transformada. Fiquei 3 dias lá, entendeu? Podendo absorver o máximo. Vou voltar para lá agora o ano 2026 para a glória de Deus, porque é um lugar que é uma fé que existe lá sobrenatural. E viemos de lá com essa visão, viemos de lá com essa visão e aconteceu no mesmo um mês depois, né? Um mês depois aconteceu. Olha a importância de você estar do lado de pessoas que têm uma visão. Também, né? Ambientes também que te levam a sonhar. A gente vai construir a cidade de Manassés. Que legal. Essa cidade vai ser voltada para a parte social também, Que porque bacana. a gente entende, principalmente na minha área, né,
que pessoas precisam ser profissionalizadas para começarem a trabalhar, para ter renda, para sair às vezes de um estágio até mesmo de vulnerabilidade. E como esse bairro precisa, Ao vivo aqui, a gente para vai documentar. criar isto. Podem contar comigo, eu tenho alguns cursos que eu mesmo dou. A gente Ah, vai que aqui legal, Faço hein? questão de ofertar lá pro pessoal. Sim. Eu tenho uma palestra minha chamada Você S.A., Ai, que que bom. a gente costumava dar, já dei em algumas igrejas, dei em algumas empresas, tá? Totalmente ofertado. Só marcar o dia, Amém. eu levo tudo, reto projetor, Amém. levo a equipe bonita que eu tenho aqui, ó. Ismael, roedor de unha, Guilherme, o homem da fita isolante. E é importante, né, assim, você ouvir alguém e começa te dar uma direção e as coisas Eu acho que mudam, na né? nossa vida a gente tem que somar um com a vida do outro. Sim. Isso. E a igreja Se veio a gente trazer vida desse para as um pessoas, né? pouquinho- Isso aí. Não só da vida, mas do conhecimento. Conhecimento não se retém. É um crime. Se a gente passar um pouquinho, o que vocês estão passando para mim, já estão me deixando muito feliz, porque eu já estou aprendendo muito com vocês. E a gente só vai dividindo. E é bacana que tudo isso, essa conversa está sendo gravada, e a gente vai ter a oportunidade de estar revendo e repassando para outras pessoas. E esse é o propósito do canal. Lá a gente faz as células quartas e a gente atende as crianças da comunidade, né? Sim, E a gente tem um público de quarta-feira que só vai por causa da janta. caramba, Porque a gente oferta a janta lá, né? que legal. E eu vejo que eles chegam lá, às vezes, assim, a mãe, assim, o pai. Eles chegam, participam da célula, e a gente entrega Jesus e o alimento. Legal. Né? Eles saem dali. E a gente fez agora um celulão, que é um evento que a gente faz das nossas células. Amém. 4 toneladas de alimentos, conseguimos fazer Caramba, que bastante, legal. cesta básica. Então, assim, o que Deus está fazendo e vai fazer agora é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Sempre assim. Sempre. E estender a mão à criança. Isso é muito importante, porque você marca a vida dela. Tipo, você entrega algo sem interesse algum. Essa criança, ela cresce, algumas vão permanecer na presença do Senhor, outras não. Mas no momento difícil da vida dela, ela vai lembrar, assim, A semente foi plantada. existiu um momento da minha vida que algumas pessoas me ajudaram sem interesse algum. E isso foi na igreja, foi o Senhor que fez. Isso aí. Então, vai fazer que essa pessoa, num determinado tempo da vida dela, venha voltar às origens, entendeu? Voltar ao caminho do Senhor. Então, essa é a importância de estender a mão para uma criança. Porque você tem que marcar a vida dela com coisas boas. Tanto pessoas marcam com coisas ruins, né? Isso aí. E com coisas boas, certo? Se você marcar com coisas boas, com certeza ali vai ter um bom Vai cidadão. deixar aquela Aí sementinha, o aquela celulão lembrança. lá. É essa daí que é celulão das É o crianças? celulão. As cestas básicas. As cestas aqui básicas. embaixo. Que Aqui. legal. Legal. Muito bacana. Esse encontro das células. É muito legal. Esse É uma é um- festa bem colorida, né? E a gente, começamos, né, através do pastor Marco Antônio, né, lá em Sepetiba, o ministério vai começar, através da vida dele, nos deu essa visão e através, né, das células, a nossa igreja está crescendo muito. Graças a Deus. O pastor que está em dúvida, vou mandar aqui para um pastor, caso algum pastor tenha dúvida das células, irmão, comece o mais rápido possível a fazer célula na nossa igreja. É muito importante. É, eu Porque sou da isso é Atitude. E a gente tem um trabalho muito forte lá. Isso é muito bom, porque são pequenos grupos que se cuidam e se tratam, É. entendeu? E vê a necessidade de um do outro. E aí Uma as igreja coisas saudável. acabam resolvendo. Porque imagina uma igreja com 200, 300 mil pessoas. Não tem como o pastor Não ver tem. todo mundo. Não tem como ele lembrar o nome de todo mundo, entendeu? Vai fazer igual Moisés, né? Antes da orientação de Jetro, né? Começou a entender, o Jetro, ó, desse jeito você não aguentar. Começa a dividir as funções e as mais difíceis você vem resolver. Moisés, então, faz desse jeito e o fardo se torna mais leve, né? Mas agora, se o pastor for vaidoso, não quiser estar sofrendo porque quer. Isso aí. Eclesiastes. Tem que ler um pouco mais. Mas é isso, meus pastores. Essa daqui eu gostaria que cada um respondesse. Tá? Que conselho vocês dariam para quem sente um chamado, mas tem medo de começar? Pastora? Olha, sentir o chamado de algo muito forte, né? Sempre vai dar medo. Sempre vai dar medo. Até trouxe uma ministração sobre Moisés. O Senhor demonstra a Moisés algumas
materializa a vara, a atitude de ele jogar a vara, virar uma serpente, para que ele entenda que o poder do Senhor é maior. Às vezes, o que está faltando para essa pessoa que está com medo é o encontro na sarça. O Senhor falar mesmo com ele assim, ó, eu sou o teu Deus. Porque quando a gente tem encontro com o Senhor de verdade, o chamado, a gente segue. E eu oriento você que está ouvindo nossa história, né? Tem o chamado, sentiu, só segue. Faz devagarzinho, porque o pastor diz muito que quem nasce grande é monstro, né? É isso aí. Vamos devagarzinho, vai servindo, vai varrendo, porque a Bíblia nos ensina que Samuel estava lá cuidando do templo e depois que ele virou sacerdote. Então, tudo começa de pouco, a gente tem que aprender sobre as funções, a gente tem que iniciar, saber do projeto da igreja que você está e depois exercer o ministério, né? E sempre na obediência, né? De quem Sim. está liderando, porque obedecer é o princípio de todas as coisas, né? Amém. A pessoa que está começando, né? Digitalmente, sempre a pessoa que está iniciando e vê um medo sobre a vida dessa pessoa, dificilmente essa pessoa tem um talento. Difícil. Porque quando tem um talento, as coisas são mais fáceis. Mas Deus também chama aquele que... Eu digo de talento, a gente pregar, Sim. habilidade. Mas eu vejo de uma forma totalmente diferente. Esse que está com medo, ele é mais dependente do Senhor. Ele é bem mais dependente do Senhor. Isso aí. Tudo que ele vai fazer, ele depende muito, ele ora muito, ele jejua muito, ele busca muito, entendeu? E acreditar na voz que ele está ouvindo, entendeu? Não é simplesmente... É a voz do Senhor. E se lançar. Porque o Deus que está chamando ele vai garantir ele em todas as coisas, entendeu? Ele precisa entender, às vezes, até aquilo que eu falei no início, sobre o sucesso. A pessoa acha que o que dá certo é quando tem muita gente. Não. Você vai iniciar, às vezes, dentro de uma sala, com poucas pessoas, com oração, e as coisas vão desenvolvendo, vai crescendo, e não olhe para trás, entendeu? Só siga confiando no Senhor, que as coisas irão fluir. Então não tema, porque se o propósito é o reino, vai crescer em nome de Jesus, certo. e já deu certo. Amém. Amém. Últimas palavras. Qual, se você tivesse uma palavra para deixar para o pessoal que está vendo vocês aí, para a gente estar encerrando esse bate-papo maravilhoso, edificante, o que você teria aí, pastora, para deixar para o pessoal aí? Não olhe para trás. Eu digo Forte. isso. Não vire Porque toda vez que a saleiro. gente olha para trás, a gente paralisa. Não vire saleiro. Isso. Não olhe para trás e cale todas as vozes. Só Lembre que ouça a voz sal do só no churrasco. Senhor. Isso, é isso. Desculpa, só para contar. E o senhor, pastor? Dessa forma, não fique ouvindo outras vozes, mas sim a voz do Senhor. Amém. Entendeu? Cale todas as vozes, entendeu? Ouça a voz do Senhor, entendeu? Faz assim, ó, com a esposa, Amém. É isso fecha, aí. Maior segredo. fecha com ela, fecha com a família, tá entendendo? Que legal. O maior porque- ministério é a família, né? É isso aí, Amém. todos podem deixar, mas a família não, ela vai permanecer, entendeu? Todos. Amém. Fecha com a esposa, até os filhos, né? Vão Com deixar, certeza. vão crescer, E vão seguir a família vão deles. seguir, né? mas a esposa, não, essa vai estar ali firme contigo, então fecha com ela, Em nome de Jesus. cale as outras vozes e segue em frente, que já deu Amém. certo, em nome de Jesus. Queria agradecer a todos vocês que estão vendo, que tiveram a oportunidade aí de estar presenciando esse bate-papo. Espero do fundo do meu coração e diante de Deus que possam ter e com certeza vai acrescentar na vida de vocês. Divulguem o canal. Vamos divulgar boas notícias. Vamos incentivar as pessoas a ver o que é bom pra gente, que é Jesus Cristo. E eu queria pedir os pastores para encerrar com uma oração, para agradecer aí pela igreja, pelo ministério de vocês. Amém. E pela vida de vocês e da família de vocês. Dá essa honra pra gente, pastor? Amém, vamos orar. Vamos. Bondoso Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, graças te damos. Quero te agradecer, Senhor, por esse momento. Estamos aqui, Senhor. Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Porque o propósito aqui, Senhor, é falar de família, meu Senhor, e edificar vidas, meu Senhor. E quando o Senhor se faz presente, meu Senhor, tudo acontece, meu Senhor. Vai em direção, Senhor, às nossas vidas, vai em direção à vida de pessoas que estão ouvindo
Pai amado, este podcast, meu Senhor, continua abençoando, guardando e prosperando, meu Senhor. Cuida de cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado. Beijo no coração de todos. Pastor, Deus abençoe o senhor sempre. Valeu, irmão. Pastor, Deus abençoe o senhor sempre. Obrigado, gente. Até a próxima aí. Sucesso a todos aí.